há muito tempo que eu andava para ver um presépio de Lisboa, que está montado em Lisboa, todo o ano, portanto não é só na época natalícia, e que é uma obra de arte realmente singular. Estou a falar do presépio de Machado de Castro, que fica na Basílica da Estrela, que está montado na Basílica da Estrela. Há um outro na Sé, eu esse conhecia, mas o da Basílica da Estrela é o maior de todos. Tem praticamente 500 peças, mas dirás, como é possível 500 peças? Não há 500 peças num presépio. Claro, porque não tem apenas a cena tradicional, Maria, José, o Menino Jesus, os pastores, o burro, a vaca, os reis magos. Tem depois alegorias da época, portanto, a matação dos inocentes, enfim, vários episódios, mas também tem a vida cotidiana do final do século XVIII, princípio do século XIX. Ele foi encomendado por Dona Maria I, portanto, aliás, fica por trás do túmulo de Dona Maria I na Basílica da Estrela. Quem quiser visitar, recomendo imenso, custa apenas 2€ o bilhete para entrar, está bem iluminado. Está bem iluminado e está, porque houve uma altura que ele estava inacessível, não era que estava fechado? Sim, houve uma altura que houve assim, mas agora está, pelo menos pelo que eu percebi, no dia que lá fui, devo dizer que até visitei sozinho, não estava lá mais ninguém, mas pronto, quer dizer, não dá para estarem 100 pessoas dentro daquela sala, mas pode ser visitado com... tem até uma de porco, tem uma cena tem uma taberna de Lisboa, tem um soldado, há uma mistura ali de tudo, portanto é muito interessante, e Machado de Castro é um grande escultor, e portanto está tudo, aquilo é barroco, portanto o ambiente é modelado também em cortiça, que é uma coisa que também é muito tradicional, portanto é mesmo fascinante ver aquele presépio, mas independentemente daquilo que é indiscutivelmente uma obra de arte, e portanto obras de arte nós podemos dar-lhe um valor artístico e um valor também, digamos, cultural, moral. Tu disseste uma coisa que eu acho que é de facto relevante e é muito importante, é que de facto o presépio que nós associamos quase a ser tão antigo como a história do nascimento de Jesus, na verdade não é. Na verdade é uma tradição mais recente. Curiosamente, há quem diga que a tradição mais antiga de todas, porventura até anterior ao nascimento de Cristo, que é uma coisa um pouco estranha, é do bolo rei. O bolo rei pode ser mais antigo que Jesus Cristo? Não exatamente o bolo rei como o conhecemos hoje, mas um bolo que existiria numa festa tradicional no Império Romano, que era a Saturnália, eram umas festas em honra de Saturno, do Deus Saturno, não é? Portanto, que decorriam precisamente nesta altura do ano, portanto, entre 17 e 25 de dezembro, portanto, e haveria um bolo com uma fava. Agora parece que já não se pode pôr fava nos bolos reis, não é? Portanto, não, acho que não. Mas com uma fava, e a fava não era para pagar o próximo bolo rei, a fava era para escolher o rei da festa. Então era bom, era ao contrário, sair a fava era bom. Sair a fava era bom. É uma expressão que estamos a perder, esta de sair a fava. Estamos a perder isso, exatamente. Aliás, a origem da tradição de Natal, como sabe, vamos lá ver, nós não sabemos com rigor, digamos, as religiões são feitas de tradições, não são feitas apenas de factos históricos completamente confirmados. Por exemplo, eu até trouxe aqui a edição mais recente, penso eu, dos Evangelhos em português, que é, enfim, já tinha sido publicado na versão da Bíblia de tradução do Frederico Lourenço. Sim. Portanto, que é uma tradução feita a partir do grego. As pessoas às vezes ficam impressionadas por ser feita a partir do grego porque acham que a Bíblia não foi escrita em grego, que foi escrita em hebraico ou em aramaico. Não, a Bíblia foi escrita em grego, porque o grego era a língua franca daquele tempo e, portanto, o cristianismo, quando se foi implantando, adotou a língua mais usada, não é? Portanto, naquela região do Império Romano, portanto, estamos a falar, recordemos, o grande impulsionador do cristianismo é São Paulo. São Paulo nem sequer era um apóstolo. São Paulo é aquele que se converte a caminho de Damasco, uma cidade que temos falado tanto nos últimos tempos, não é? Na estrada de Damasco. E a fixação, por assim dizer, dos 4 evangelhos é feita bastante tempo depois
do período em que Jesus terá vivido, e inclusivamente dos 4, só 2 referem o nascimento, o de Mateus e o de Lucas, e só o de Lucas é que refere a cena que nós habitualmente, associamos ao presépio. Portanto, uma gruta, uma manjedoura, a chegada dos pastores. Isso está no Evangelho de Lucas, não está no de Mateus. No de Mateus até fica-se com a ideia que ele poderá ter nascido numa hospedaria. Portanto, pois, porque há dúvida até do local. Exatamente, há muitas dúvidas. Com grutas, a data, por exemplo, não bate certo. A data, de acordo com os Evangelhos, a data não bate certo, porque aponta para o ano -5 e não para o ano 0, que é o ano a contagem, de Cristo, não é? Portanto, porque tem a ver com Herodes. Herodes saiu do poder antes do ano 0. Basicamente é isso. Se Herodes estava vivo, se Herodes ainda estava no poder, portanto, ele não podia ter nascido naquela altura. Mas isso foi a discussão que tivemos aqui o ano passado. Sim, pois foi. É um tema muito, muito interessante e que é retomado precisamente aqui no prefácio do Frederico Lourenço. Esta edição, que é uma edição bilingue, portanto é uma edição em grego e em português. Eu naturalmente que a parte grega não consigo lá chegar, mas a tradução é muito boa e ele conta um bocadinho as diferentes versões, dá conta disso, não é? É evidente que sobre isto tem sido feita muita doutrina, designadamente quem se dedicou mais a isso foi o Papa Bento XVI, Ratzinger, que escreveu Jesus de Nazaré, que é uma obra teológica muito densa, muito complicada, é muito difícil de ler. Portanto, eu tenho o primeiro volume e percebi que não era para mim, era uma coisa de outro domínio. Portanto, não é um livro de história, digamos assim, é um livro de teologia. Mas também há, porque os registros são muito diferentes, também há uma carta apostólica especificamente sobre o presépio do Papa Francisco. É uma carta apostólica que ele divulgou, que ele leu, portanto, aqui há pouco tempo, 2019, há 5 anos, 1 de dezembro, e no local onde exatamente terá começado a tradição do presépio. E esse local é uma pequena povoação, não muito distante de Roma, chamada Grécio. Portanto, e porquê? Porquê é que ele foi ler lá? Porque foi em Grécio, e isso sabemos, porque os relatos já são, digamos, estamos a falar em 1223, portanto 801 anos, exatamente como tu disseste, certinhos. Foi em 1223 que, quando regressava de Roma a Assis, São Francisco de Assis parou por altura do Natal e resolveu fazer algo que não tinha sido feito até essa altura, que é precisamente recriar a cena do Evangelho de Lucas, basicamente. E ele fez-lo de uma forma que é muito franciscana. Primeiro, a missa da noite da Consoada, portanto, a missa do Galo, como nós chamamos, foi rezada numa gruta. Portanto, a ideia de uma gruta de Belém, portanto, São Francisco já tinha estado em Belém e via ali em Grécio semelhanças, digamos, morfológicas. Eu também já estive em Belém e supostamente em Belém pode-se ir ao sítio, quer dizer, dentro da Basílica de Belém. Belém fica nos territórios, digamos, na Cisjordânia, fica numa zona palestiniana. Pode-se ir ao sítio exato. Onde se crê que será a tal gruta e onde terá estado a tal manjedoura, não é? Portanto, ele quis fazer uma coisa para o que se chamava polvorel. O polvorel é o povo pobre, os pobres. E, portanto, pediu a um senhor que se chamava, o Papa Francisco recorda isso, a um senhor que se chamava João, que lhe montasse um cenário. Pediu uma manjedoura, pediu um boi e um burro, uma vaca e um burro, e portanto depois rezou missa nesse local. E agora repara neste pormenor, fez isso e não havia as outras figuras ainda. Portanto, o presépio nasce com animais, apenas com a manjedoura, apenas com a imagem da manjedoura. E porquê? Porque na mensagem que de alguma forma São Francisco queria passar, era a mensagem de que
para os cristãos é muito central na ideia do Natal e do nascimento de Cristo, que é a ideia de que o Filho de Deus nasce no sítio mais pobre de todos. E os primeiros a chegar são os mais pobres de todos, são os pastores. Portanto, há os franciscanos, e São Francisco em particular, é alguém que abdica da sua riqueza para uma vida muito simples e muito austera. Portanto, quem já foi a Assis, e eu já estive em Assis, aliás, devo dizer-te, foi por várias razões das experiências mais impressionantes que eu tive na minha vida, porque eu estava em Assis quando aconteceu o 11 de setembro. Portanto, é uma coisa, é um contraste absoluto e, portanto, muito, muito intenso. Portanto, é uma coisa que eu nunca esquecerei, não é? Daqueles momentos da vida que nunca poderei esquecer. E, portanto, há esta intenção. E depois, a partir daí, vai-se criando a tradição. E é uma tradição que, de alguma forma, foi integrando a cultura. Há muitos elementos naquilo que são as festas de Natal que variam de região para região e que são diversos. Quando é que surge o bolo rei? Em Portugal, enfim, eu fui até aos romanos, mas em Portugal aparentemente tem 150 anos. Foi trazido pelos franceses, por um pasteleiro francês, portanto, para Portugal. A árvore de Natal, nem sei bem, o Pai Natal é recente. Quer dizer, os primeiros Pais Natais, ou a figura parecida com o Pai Natal, por exemplo, na tradição inglesa, eram homenzinhos verdes. Agora são todos vermelhos por causa da Coca-Cola. Não tem nada. Quer dizer, antes não era. Enfim, o Pai Natal tem a ver com um bispo. Enfim, tudo isto são tradições que se foram e que são diferentes de país para país. Quer dizer, aquilo que se come no Sul não é o que se come no Norte. Nós falámos disso já aqui num outro programa. Mas tudo isto faz parte de uma cultura. E eu ontem encontrei também um texto muito interessante de uma jornalista americana que escreve enfim, naquilo que está a ter neste momento um dos fenómenos da comunicação dos Estados Unidos, que é agora disse Substack, chamado Free Press, portanto, onde estão alguns dos melhores jornalistas americanos e colunistas americanos, e ela diz que, conta um pouquinho a história da sua vida, diz uma coisa muito curiosa, diz assim: eu, quando era criança, nos anos 70, cresci num ambiente em que se montava o presépio. Lembro-me de fazer isso quando era criança, montar a árvore de Natal, montar essas coisas todas, mas até pela família em que estava, pela militância dessa família, tornei-me ateia, casei com um ateu e, portanto, aos meus filhos eu nunca mostrei isso, até achava que era mal. Portanto, e nunca mais regressei à missa do Galo, nunca mais fiz nada. E eu estou arrependida. Portanto, acho que faltou qualquer coisa à educação que eu dei aos meus filhos, porque a minha cultura, mesmo continuando eu a ser ateia, a minha cultura é esta. Portanto, o ambiente em que nós estamos é este. Quer dizer, e portanto, isto não tem a ver obrigatoriamente, não obriga a que nós acreditemos na encarnação de Deus, naquela criança, naquela manjedoura, naquele momento, naquele sítio, não obriga a isso. E desse ponto de vista é que me parece que é relevante interrogarmos porque é que, de repente, em algumas escolas, em alguns municípios, em alguns países, não só se começa a proibir, não é apenas a evitar fazer, é a proibir a montagem do presépio, como inclusivamente a existir a preocupação de não falar sequer no Natal, não citar essa palavra, de falar de festas, falar de festa do inverno. Quer dizer, podia ser assim, não é? O facto de o Natal acontecer a 25 de dezembro, ou seja, nem sabe o ano, como é que sabe a data? Não sabemos, não é? Portanto, é possível que na sua origem, mais do que a Saturnália, que era nesta altura, portanto, no Império Romano, mais do que a Saturnália, exista na origem da escolha deste momento. Repara, nós temos no cristianismo duas festas muito importantes: o Natal e a Páscoa. A Páscoa é móvel. Portanto, como são móveis um conjunto de outras celebrações religiosas, de outras religiões do livro, como se costuma chamar. Quer dizer,
o Hanukkah no judaísmo, como é que se diz? O momento do jejum no Ramadão. O Ramadão no Islão são momentos que vão mudando de ano para ano, não é sempre na mesma altura e até com uma latitude bastante grande, tal como a Páscoa. A Páscoa pode variar mais de um mês entre o período mais, digamos, entre meados de março e quase o final de abril. Enfim, final de abril não chega lá, mas quase. Mas quase. E portanto, porquê 25 de dezembro? E ainda por cima, repara, no cristianismo há aqui uma divisão, porque é 25 de dezembro na parte católica do cristianismo, e nos ortodoxos, que ainda têm o outro calendário, portanto nunca aderiram ao calendário gregoriano, nunca acertaram as datas, é 7 de janeiro. Portanto, que é o dia de Reis para... Não, o dia de Reis é 6. É 6 de janeiro. É 6, sim. É 6 de janeiro, que é dia de Reis. E as tradições são tão diferentes, por exemplo, em Portugal, nós trocamos... Em Portugal, na maior parte dos países, trocam-se prendas. Às vezes a discussão é, e isso eu tive a reparar, por exemplo, na Europa, o dia mais sagrado, digamos assim, também não é sempre o mesmo. Porque há países onde a tradição mais forte é o 24, por causa da consoada e da missa do galo. Outros em que é o 25. E outros que diria, como é o nosso caso, por exemplo, em que quer 24, quer 25 tem muita importância, quer dizer, 24 a partir de uma certa hora e 25 todo o dia, mas isto não é igual em todos os países. Por exemplo, o 25 tem menos, no Reino Unido não é já a mesma coisa, não é? Portanto, isto também varia. E, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, os presentes não se dão no dia de Natal, dão-se no dia de Reis. Portanto, dão-se 10 dias depois. Portanto, as coisas de facto são diferentes, não há este rigor. E, portanto, há quem pense, por exemplo, que a escolha desta data, mais do que ter a ver com a Saturnália, pode ter a ver com as tradições que são muito comuns em todo o mundo antigo, relativas ao solstício de inverno. Portanto, o solstício de inverno é o momento em que os dias deixam de ficar mais pequenos e começam novamente a ficar maiores. Este ano, esse momento exato foi às 21 horas do passado dia 21. Sim, no sábado. No sábado passado. Portanto, foi nesse momento que houve a mudança. E isso é uma altura que, até para um mundo que era muito rural, a maior parte das pessoas eram trabalhadores agrícolas, tinha havido um período intenso de trabalhos nos campos, era um período de intervalo, de alguma forma, de alguma festa, associado à mudança de ciclo. E isto é uma coisa que vem muito atrás, todos sabemos, todos já lemos coisas sobre Stonehenge, não é? Por exemplo, todos sabemos, e estes momentos de resto são coisas absolutamente fascinantes, porque há associação de monumentos muito antigos ao ciclo do Sol. Nós encontramos às vezes monumentos que nem percebemos bem como é que foi possível construí-los. Há, por exemplo, um monumento funerário na Irlanda, mas um túmulo, assim, uma cúpula redonda, não fica muito longe de Dublin, onde a luz do Sol só vai até ao fundo 2 vezes por ano. No solstício. Eu não sei para cá se é no solstício ou se é no equinócio. E há um outro monumento, e a história então é fantástica, que é o Templo de Abu Simbel. O Templo de Abu Simbel fica no Egito, no Alto Nilo, portanto, 300 km mais ou menos a sul da barragem de Assuão, e quando foi a construção da barragem de Assuão, foi necessário remover esse templo, que é maravilhoso, do templo de Ramsés II, removê-lo do sítio onde estava, transferi-lo para uma cota mais elevada, porque, digamos, o Nilo senão ele ficava submerso. Ele estava à beira do Nilo, e o Nilo ia subir, ele ficava submerso. Nesse templo, que é um templo muito grande, com muito fundo, e lindíssimo, também, aí julgo que era no equinócio, o Sol só tocava lá no fundo, só iluminava o fundo do templo no equinócio, portanto, ou em março ou em setembro, perdão. Os engenheiros do século XX que fizeram a obra não acertaram, agora é um dia antes,
não acertaram com aquilo que os egípcios tinham feito há 3 ou 4 mil anos. Portanto, e isso mostra a importância que os ciclos de sol tiveram nas festas, na forma como, na relação dos povos com, enfim, com o sublime, com o transcendente, que existe praticamente, atravessa todas as culturas, portanto não é um exclusivo nosso. Desse ponto de vista, o facto e muitas vezes a transversal às culturas não é exclusivo, não é? Portanto, muitas vezes há famílias, não é muito comum em Portugal. Portugal nós continuamos a ser um país onde, apesar de os católicos praticantes serem cada vez menos, não há dúvida que a cultura dominante é essa. Talvez uma das demonstrações mais óbvias disso é que depois de ali uns anos de alguma variação, digamos assim, o nome Maria voltou a ser o nome mais comum que é dado às meninas em Portugal, e isso já acontece desde 2004. Todos os anos Maria ganha. E sabes que dá 4 anos para cá, qual é o nome masculino que é mais vezes dado? É José? Não é José. Então, não é José. qual é? Francisco, que é o nome do Papa. Portanto, e não deve ser por acaso, porque não era um nome que estivesse no topo, tem a ver seguramente com o Papa Francisco. Quer dizer, portanto, há aqui algo que nós nem nos apercebemos, às vezes disso. E por isso é que me faz muita impressão algumas coisas que têm acontecido um pouco por essa Europa fora. Portanto, e às vezes sem se perceber bem porquê. Por exemplo, há uma escola, por exemplo, uma escola primária no norte de Inglaterra, Andover, em que a escola informou os pais de que não ia haver qualquer referência ao Natal, não ia haver as habituais festas, as habituais, digamos, aquelas pantominas, não é, que se faz para o Natal. Eu fiz, agora só uma declaração de interesses. Eu não sei se tinha 6 ou 7 anos, sei que foi na pré-primária ainda, portanto não foi ainda, talvez no primeiro ano, não sei, mas na escola em que eu andava, eu fiz um daqueles presépios, fiz São José num presépio vivo. Portanto, tenho fotografias. Tu publicaste essa fotografia numa newsletter do Observador, não publicaste? Penso que sim, publiquei também naquele pequeno livro de memórias de um certo período também lá está essa fotografia. Fizeste de José? Fiz de São José, dizem, enfim, eu não tenho, sei que vi a fotografia, a família dizia que eu me tinha portado muito bem, agora o resto já não sei dizer. Pronto. Mas independentemente isto é só por ser como coleção de interesses, o bebê era um boneco. Havia uma menina que eu não faço ideia de quem fosse, nunca mais tive contacto, que era a Maria. E eu era o menino que fazia de São José. Bem, mas essa escola, tudo isto porque essa escola de Andover disse, acabou, não há nada, não vai haver nada. Bem, Andover tem 50 mil residentes, portanto habitantes. Desses habitantes, de acordo com o último censo, identificam-se como cristãos 2/3 e como muçulmanos 0,6%. E foi por causa destes 0,6% que aparentemente a direção daquela escola entendeu que era ofensivo para eles a representação, qualquer representação, nem era sequer, já não falo sequer do presépio, falo do resto, falo de tudo o resto. Tem havido, eu até andou aí nas redes sociais virais, um muçulmano a dizer que, mas disparate, quer dizer, nós gostamos que vocês respeitem o Ramadão e nós gostamos de respeitar o vosso Natal, portanto não estejam com, isto não faz sentido, é um absurdo, quer dizer, portanto, mas isto está a tornar-se muito frequente. Houve municípios franceses, isto chegou a tribunais em França, foi duas vezes ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, este tema, e algumas delas já aqui há umas décadas, por causa de representações públicas e da separação entre igreja e religião e Estado, portanto que é uma coisa muito sagrada nos Estados Unidos, mas considerou-se sempre que pôr num parque um presépio não violava a liberdade de expressão e essas coisas assim, portanto era uma coisa que era possível, portanto foi a decisão dos Supremos Tribunais, e eram Supremos Tribunais que não eram conservadores como este atual, portanto estamos a falar de um período diferente, eram Supremos Tribunais com outro sentido, quer dizer, por exemplo, em Nantes, França, agora são jornada de inverno. Em Bordeaux as festas de Bordeaux.
tudo isto em França. Em Angers são os sóis de inverno. Só para não usar a palavra Natal. Pensei que a França é um dos países com mais presença de muçulmanos, mas eles próprios muitas vezes, quer dizer, não digo que não haja extremistas que não tenham outras ideias, mas eles próprios não se sentem isso. E eu encontrei ontem também, numa publicação judaica, um texto, e já me estou a estender um bocadinho, portanto vou acabar com esse texto, escrito, portanto, a propósito destes fenómenos, e ele acaba assim. O texto acaba assim: as crenças religiosas são parte integrante de quem somos como seres humanos. Numa sociedade saudável, a norma deve ser a coexistência harmoniosa e o respeito mútuo entre pessoas de diferentes religiões e dos seus respectivos feriados. A capitulação de tantos líderes europeus só vai encorajar os radicais e vai dificultar a assimilação dos imigrantes. E quando esses imigrantes e esses radicais vierem exigir ainda mais, nessa altura, se tivermos uma identidade dissolvida nos nossos povos, não haverá força para levantar e reivindicar o espaço de liberdade de celebrar as tradições da nossa própria herança, que é uma herança judaico-cristã. Portanto, estamos a falar de alguém que escreveu numa revista judaica. E nessa altura será tarde demais.